O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 11, Os Três Reinos, 2, Os Animais e o Homem, Parte 1. 592. Se comparamos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação que certos animais têm, nesse terreno, notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Sobre esse assunto, os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte que desce às vezes muito abaixo ou que pode elevar-se muito alto. No físico, o homem é como os animais, e menos bem provido que muitos dentre eles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para prover as suas necessidades e a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, isto é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. 593. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? É que têm inteligência, porém ela é limitada. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados, que denotam a vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a conservação. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento, qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos. Aquilo que faziam antigamente é o mesmo que fazem hoje, nem melhor, nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. Os filhotes, separados da sua espécie, não deixam de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo, sem terem sido ensinados. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, esse desenvolvimento intelectual, sempre fechado em estritos limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, pois não fazem nenhum progresso por si mesmos. E esse progresso é efêmero, puramente individual, porque o animal, abandonado a si próprio, não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. 594. Os animais têm linguagem? Se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas num meio de se comunicarem entre si, então sim. Eles se dizem muito mais coisas do que supondes, mas a sua linguagem é limitada, como as próprias ideias, as suas necessidades. 594a. Há animais que não possuem voz. Esses não parecem destituídos de linguagem? Compreendem-se por outros meios. Vós, homens, não tendes mais do que a palavra para vos comunicardes? E dos mudos, que dizeis? Os animais, sendo dotados da vida de relação, têm meios de se prevenir e de exprimir as sensações que experimentam. Pensas que os peixes não se entendem? O homem não tem o privilégio da linguagem, mas a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo exclusivo das suas necessidades e das suas ideias.
enquanto a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Realmente, os peixes que emigram em massa, bem como as andorinhas que obedecem ao guia, devem ter meios de se advertir, de se entender e de se combinar. Talvez o façam entre si, talvez a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Seja o que for, é incontestável que eles dispõem de meios para se entenderem, da mesma maneira que todos os animais privados de voz que realizam trabalhos em comum. Deve-se admirar, diante disso, que os espíritos possam comunicar-se entre eles sem o recurso da palavra articulada